Qual a parte mais difícil de se fazer trade? Qual será que é a parte mais difícil de se operar na bolsa? Será que é achar uma estratégia lucrativa ou será que é se manter nessa estratégia lucrativa quando ela acaba passando por períodos difíceis? Hoje vamos falar um pouquinho disso, tá? Principalmente deixando também bem claro quais são as possibilidades de contornar a parte mais difícil de se fazer trade e como esse, esse contornar vai fazer você conseguir ganhar dinheiro no longo prazo com estratégias de day trade e de swing trade. Então, se possível, já deixa o like, se inscreve no canal e espalha esse vídeo, que tenho certeza que muita gente pode sim se beneficiar desse tipo de conteúdo, um conteúdo mais informativo e também que busca ajudar os traders a conseguirem fazer as suas operações de forma melhor. Então, como já disse, deixa o like e se inscreve no canal, roda a vinheta e vamos para esse vídeo bem importante. Fala pessoal, bem-vindos ao canal O Acionista. Hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a parte mais difícil de fazer trade. Qual que é o ponto mais complicado que os traders têm mais dificuldade, tá? Isso foi algo que eu vim trabalhando com o tempo e acabei percebendo que a parte mais difícil de fazer trade, além da parte emocional, que a gente já fala bastante aqui no canal, é também a parte de se manter dentro da estratégia e aguentar o drawdown dela. Como geralmente conseguimos fazer isso? Existem algumas formas de se fazer isso que podem ajudar o trader. A primeira parte seria, obviamente, escolher uma estratégia lucrativa. Muitas das estratégias que lemos em livros, que vemos na internet, são lucrativas, e outras que se dizem lucrativas não são tão lucrativas. Como que eu consigo buscar as estratégias mais lucrativas nos meus sistemas? Eu tenho alguns passos, né, que eu passo para conseguir buscar as melhores estratégias, e eles seriam buscar estratégias que tenham uma quantidade de acertos interessante e que tenham um payoff também interessante. Existem estratégias que acertam pouco, mas que são muito lucrativas. Essas estratégias acabam tendo um payoff melhor, um payoff maior, tá? Mas a minha forma de operar no mercado seria com estratégias que buscam um acerto maior com um payoff balanceado. Esse é um ponto muito importante que vai ajudar na próxima parte de falar sobre estratégias que são complicadas de se operar, tá? Quando você tem estratégias que acertam mais, psicologicamente você fica mais tranquilo. Isso já dá sequência ao segundo passo dos pontos mais difíceis de se operar, que seria seguir a estratégia. Muitas vezes achamos estratégias boas, achamos estratégias interessantes e simplesmente começamos a operar. Ela vai bem por um tempo, começa a operar bem, começa a operar de forma eficiente, tá? Mas, de repente, ela começa a performar mal. Às vezes o cenário muda, o mercado muda, a frequência do mercado muda. E qual é a primeira reação do trader que acaba sendo um pouco inexperiente, né? Um trader mais novo no mercado, seria de simplesmente desligar a estratégia. Por que isso é uma péssima ideia? Tá? A grande maioria, se não todos os sistemas, passam por drawdowns. O drawdown, basicamente, é a forma de declínio de patrimônio que a estratégia vai passar eventualmente, ou porque o mercado descorrelacionou, ou porque o mercado mudou de frequência. De forma geral, o drawdown é comum entre as estratégias. Obviamente, estratégias têm drawdowns diferentes, mas faz parte. O grande ponto e um dos mais importantes para o trader se atentar e para ele tentar corrigir seria não desligar a estratégia mesmo em períodos de drawdown. Então, se manter operando o sistema é importante. Quando que pode ser interessante desligar a estratégia em períodos de drawdown? Quando esse drawdown começa a passar do limite histórico dele. O que isso quer dizer? Às vezes a gente vê um drawdown de 15, 20% do patrimônio naquela estratégia específica. A gente vê que isso aconteceu com o passar do tempo mais de uma vez. Ok. Muitos traders acabam ficando com medo e às vezes desligam os sistemas quando o drawdown está em 5, 6%. Isso é uma péssima ideia, porque se o drawdown histórico chegou a 20%, é normal que ele vá lá e acabe voltando eventualmente, né, e acabe sendo lucrativo depois de um certo tempo.
e a gente não consegue saber quando que ele vai parar o drawdown e quando ele vai voltar a ser lucrativo. Então, o ponto principal é não desligar subitamente o sistema simplesmente porque ele está passando por um período difícil, tá? E acompanhar o drawdown de perto, acompanhar ele de forma ativa, sempre visualizando as operações e sempre mantendo tudo muito bem acompanhado na questão de o drawdown está passando do seu drawdown histórico, o mercado realmente está descorrelacionado com a minha estratégia. Esses seriam os pontos mais importantes. Além disso, a questão psicológica. Obviamente, se você opera com contas menores, uma conta um pouco mais apertada de financeiro, você vai acabar passando por mais sufoco. Isso é normal. Por quê? Porque os drawdowns vão se tornar maiores por natureza. Então, o terceiro ponto mais difícil do trade seria: escolha estratégias que tenham um drawdown pequeno, obviamente, e que você consiga operar com um patrimônio que seja coerente com a estratégia. Então, algo que a gente via muito há um tempo atrás era o pessoal operando, eram os investidores operando com 100, R$ 200 mini contratos de índice futuro. Hoje em dia não é mais tão assim, hoje em dia o pessoal opera um pouco, com uma margem um pouco maior, e isso é bom, mas ainda tem bastante gente que opera extremamente alavancado. Quanto menos alavancagem, mais tranquilo vai ser o seu sistema. Menor o drawdown vai representar no declínio de patrimônio da sua operação. Isso faz com que você consiga manter o sistema rodando, isso faz com que você consiga manter toda a estatística bem linear com o que apresentou historicamente. Aqui temos a visualização da conta real no mês de abril, tá? Gostaria de mostrar para os senhores. Visualização da conta real no mês de abril. O que aconteceu neste mês? Tá? Tivemos um resultado aqui patrimonial muito bom no início de abril. Basicamente, essa conta é a conta da OnTick, tá? É a conta que está rodando os robôs da OnTick. E agora estamos tendo um declínio bem forte. Esse declínio é esperado por mim, tá? Esse declínio faz parte da estratégia, inclusive essa pernada de alta bem expressiva não era tão esperado pela estratégia assim, tá? Realmente foi um período muito positivo, mas este período de drawdown é sim esperado pela estratégia, tá? Então, tudo isso está dentro dos planos. Obviamente, não é nem um pouco confortável ver o dinheiro descendo. Isso é normal, isso é normal do ser humano. A gente não gosta de ver o dinheiro descendo, tá? Mas eu condicionei a minha cabeça para simplesmente conseguir passar por esses períodos, conseguir deixar a estratégia rodando, porque eu sei que eventualmente ela vai voltar a subir e ela vai voltar para um lucro expressivo, né? Um ponto importante de visualizar nessa curva é que o patrimônio veio subindo e teve um pico muito forte, teve uma pancada muito forte nos últimos tempos. Isso também não é tão comum, tá? O comum seria a parte de trás da estratégia, que realmente veio subindo com calma, altos e baixos, e subindo com calma, basicamente. Aqui, com esse pico, mostrou que o mercado realmente ficou muito agressivo e também causou esse drawdown, tá? Como eu vou partir a partir de agora, que esse drawdown ficou forte, ficou relativamente forte, né? Esse sistema ele vai continuar rodando, por quê? Porque eu tenho margem, eu consigo operar, porque eu não estou tão alavancado. Eu estou operando um sistema que diminui a volatilidade, tá? E acaba não estando tão alavancado. Obviamente vão ter dias que vão puxar um pouco mais da margem por conta de ser um sistema que opera vários robôs, mas eu tenho certeza que isso vai ficar para trás, esse drawdown vai ficar para trás e o sistema vai performar bem. O último recado que eu tinha para dar para vocês seria: sistemas podem ser falhos e podem ser assertivos, tá? O importante é você conseguir operá-los de forma correta. Obviamente que sistemas assertivos, eles vão ter drawdown também. Então, você está preparado para se manter na estratégia? Você está preparado para se manter operando o sistema mesmo que ele acabe não performando bem por algum tempo? É importante que sim. Por quê? Não adianta nada operar 2, 3 dias e às vezes a gente entra em períodos de drawdown mesmo, tá? É normal entrar em períodos de drawdown. Isso já aconteceu comigo em
períodos ali do máximos e mínimos, isso já aconteceu comigo em períodos de outras estratégias, de eu entrar em período de drawdown. E faz parte. O importante é ser resiliente, o importante é continuar operando da forma correta e continuar operando o sistema da forma que ele foi feito para ser operado, objetivamente. De forma geral, o vídeo de hoje era isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima.